O anime começa com o encontro meio desconfortável de Watanabe e Sakurazaka. Enquanto a Sakurazaka subia a escadaria de um santuário ou algo do tipo, ela tropeça no último degrau e acaba segurando uma rabeta da Watanabe. Depois desse incidente, ela pede desculpas, então elas conversam um pouco e a Watanabe vai embora meio envergonhada. Quando tudo isso acaba, o anime começa de verdade. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. E é aí que a gente conhece o nosso protagonista, Hiro Yakuin. Ele estuda em uma escola com uma nova matéria, e essa matéria se chama a prática do casamento. Como o nome já diz, a escola pega um menino e uma menina para simularem um casamento e ver como os dois reagem com a vida de casado. Quando uma pequena introdução acaba, o prota aparece discutindo com seu melhor amigo, Kamo Sadaharu, sobre jogos. Jiro fala que os jogos antigos são bons, e Sadaharu fala que os jogos da atualidade são melhores. Enquanto o prota olha para a princesa pixelada de seu jogo, ele se lembra da Shiori Sakurazaka, que é a sua melhor amiga. Só que do nada aparece a Watanabe, que é a garota mais popular da escola, junto com mais duas meninas em cima da escada onde eles estavam. Ela pede educadamente para que eles liberem o caminho na escada. Saiam do meu caminho! Quando elas passam, o gado do amigo do prota já fica chonado, mas ele fala que a Watanabe se acha muito, é grosseira e ainda anda pelada. Enquanto elas descem a escada, aparece o cara mais popular da escola, Tenjin, e os dois começam a conversar. Mas o legal disso tudo é que a Watanabe conversa com ele de um jeito meio apaixonadinho, e o Tenjin conversa mó suave, tipo, foda-se, tá ligado? E o Jiro e seu amigo só vendo aquela situação. Enquanto eles viam um belo diálogo entre os dois, o sinal toca, então eles vão para suas salas para ver quem vai ser seu par, já que é a escola que decide os pares. O que você tem na cabeça, sua vagabunda? Sua canalha! O que você tem na cabeça? Pra dizer uma coisa... Mas antes disso, a professora explica que de agora em diante, até a sua formatura, eles vão ter que viver como um casal. Eles terão um dormitório mobiliado com câmeras e um sensor de batimentos cardíacos, para ver se eles estão saindo bem. E esse sensor conta uns pontos. Ela também fala que já que eles são colegiais, eles terão os quartos separados, com tranca digital. Prota fica pensando se ele vai cair com seu melhor amigo, então ele tenta testar a sorte no jogo dele. Quando a professora termina de explicar, todos vão para seus dormitórios. E o que acontece? O Prota acaba tirando a Watanabe como sua parceira. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Depois de uma briga de casal, eles acabam se desentendendo um pouco, e o contador fica negativo. A Watanabe fala que eles vão ter que se entender e ganharem pontos até subir no rank A, e lá eles poderão trocar de parceiros. Depois do Prota pensar o que eles vão ter que fazer para chegar no rank A, ele entra em colapso. Logo em seguida, a Watanabe já entra no personagem, e o Prota entra em colapso de novo, e eu nem falo porquê. Ele fica um pouco assustado com a mudança repentina da Watanabe, então ele sai para comprar algumas bebidas. E quando você acha que essa história não pode ficar melhor, o que acontece? O Prota vê a Sakurazaka andando sozinha com o Tenjin. Então o Prota percebe que eles caíram como casal, então ele sai dali correndo. E quando ele chega no dormitório, ele fica lá na pura bad. E mais uma vez a Watanabe entra no personagem para ver o que está acontecendo com ele, e o Prota acaba ficando sem graça. Do nada fica confuso, então ela fala que ele estava esquecendo de dar um beijo de despedida. Depois de uma confusão porque o amigo dele estava tocando campainha, e a Watanabe está falando que ele era um virgão já que não conseguia beijá-lo, ele toma coragem e beija. Depois disso o Prota vaza com seu amigo, e a Watanabe fica toda envergonhada, ou até mesmo uma olhadinha, né? Brinks. Por causa dessa situação, o contador deles volta pro zero. E outro dia, o Prota tem um sonho com a Sakurazaka acordando ele. Quando ele realmente acorda, a Watanabe tava chamando ele para ajudar ela. O Prota acorda e vai ajudar. Depois de uma semana, na escola, o Prota vai limpar a sala no lugar de seu amigo. Ele olha pela janela e vê uma cena que deixa ele na bad de novo. E a professora aparece, chamando ele e a Watanabe como casal para ir para as salas dos professores mais tarde. E quando ele volta para a sala, ele fica tristão, lembrando que ele viu mais cedo. E a sua mente fica se auto-sabotando, fazendo o Prota imaginar coisas da Sakurazaka com o Tenjin. Mais tarde, quando as aulas acabou, ele vê que está chovendo e ele esqueceu seu guarda-chuva. E a Watanabe chega do nada falando que ela irá chegar no dormitório mais tarde, porque ela vai no karaokê com as amigas dela e o Tenjin vai estar lá. O Prota avisa que a professora chamou os dois para ir para a sala dos professores, só que a Watanabe fala para ele ir sozinho, para se virar.
já que ela tinha que sair. Depois de algum tempo, o Prota vai para a sala dos professores, e lá a professora fala que seus pontos no casamento simulado continuam no zero após o período de uma semana, e ela fala que eles terão que levar isso mais a sério. Depois disso, o Prota volta para a entrada, e ele vê que a chuva não parou, então ele decide esperar mais um pouco. Enquanto ele está esperando, sua mente começa a se auto-sabotar de novo, dessa vez com o Watanabe e o Tenjin. E ele acaba ficando meio triste de novo. Do nada, Sakura no Tenjin e descobre que foi só por causa de um... Ele fica mais aliviado. A Sakurazaka muda de assunto novamente, falando para o Prota chamar ela pelo primeiro nome. E o Prota fica com uma cara de tipo... Que porra é essa, mano? Enquanto o Prota tá quase conseguindo tomar coragem para chamá-la pelo primeiro nome, o Tenjin, parceiro dela, chega. O Prota pergunta se ele não tinha ido para o karaokê. Então Tenjin responde falando que ele tinha ido, mas se lembrou que a Sakurazaka tinha perdido seu guarda-chuva na entrada da escola. O Prota fala que ela pode ir e que não tem nenhum problema em esperar a chuva passar. Então eles vão embora. Uns minutos depois aparece o Watanabe chamando o Prota para voltar para o dormitório. Os dois dividem o guarda-chuva. Enquanto andam, eles conversam sobre não desistir de ganhar pontos para trocar de par e essas coisas. Quando eles chegam no dormitório, a Watanabe prepara uma omelete para os dois comerem. Jiro fica impressionado e quando ele pega o ketchup, a Watanabe segura na mão dele e acontece uma cena meio... sus. Então, já que tinha acontecido aquilo, o Prota tenta dar comida na boca dela. Pique casalzinho feliz. De primeira, ela não aceita. Quando o Prota está perto de desistir, ela come. E acontece outra cena meio... E os dois ficam com o coração acelerado. Em uma noite, quando o Prota estava dormindo, ele sonha de novo com essa Sakurazaka. E quando acorda, a Watanabe estava batendo na porta. Quando o Jiro abre a porta, ela agarra o Prota. E ela fala para ele passar a noite com ela. Eles ganharem mais pontos. A Watanabe teve a brilhante ideia de assistir filme de terror na madrugada, e no meio do filme ela se caga de medo, então o Prota fala que é melhor parar de assistir. A Watanabe fala que eles precisam daqueles momentos, e ela também fala que eles precisam exagerar na fofura para ganhar mais pontos. Então ela mostra uns pijamas que ela tinha comprado de casalzinho. Ela tenta convencer ele a usar, então eles se trocam ali mesmo, mas a energia acaba do nada por causa do temporal. A Watanabe com medo pula no Prota, de um jeito meio... Que merda! O Prota fica se segurando ao máximo pro jubileu não subir, e sinceramente tem que ser um guerreiro para conseguir segurar aquilo. Só que ele percebe que ela está com muito medo, então ele acende a lanterna do seu celular e vê que a Watanabe estava chorando. Ela fica toda envergonhada, depois ela pega uma vela aromática que ela tinha ganhado mais cedo. E os dois ficam juntinhos, mas naquele momento ele deixa escapar e fala que a Watanabe é linda. Por sorte, ela já tinha dormido antes dele falar. O Prota fica todo aliviado e os dois dormem agarradinhos. Em outro dia na escola, quando eles vão ver o resultado do mês, o Prota vê que ele está no rank B. Ele fica feliz e aliviado, mas depois a Watanabe aparece e vê que o Tenjin e a Sakurazaka estão no rank E, por algum motivo. Depois disso, o Prota passa a ficar preocupado com a Sakurazaka e não conseguia parar de pensar nisso. Em outro momento, o Prota aparece doente, mas a Watanabe saiu com as amigas dela, e ele pensava como seria a Sakurazaka cuidando dele. Ele também pensa que a Watanabe poderia ter um pouco mais de consideração por ele, e voltasse mais cedo para cuidar dele. Enquanto ele pensava, a campanha toca. Ele acha que é a Watanabe. Quando ele abre a porta, a Sakurazaka aparece. Enquanto a Watanabe estava conversando e comendo com as amigas dela, ela ficou com a cabeça nas nuvens, pensando no Prota. Enquanto Sakurazaka conversa com o Prota, ela fala que foi a Watanabe que pediu para ela cuidar dele. Enquanto eles conversam sobre o passado, a Sakurazaka vai cuidando do Prota, e ele fica mais chonado ainda por ela. Então ela fala que vai preparar alguma coisa para o Prota melhorar. Quando ela volta pro quarto, o Prota fica se lembrando do passado. Quando ele volta para a realidade, a Sakurazaka fala que preparou uma canja de galinha para ele. O Prota, desesperado e precoce, já pega a comida e come na hora. Então ela fala que ele já estava conseguindo comer sozinho. O Prota fica tristão, já que ela não vai poder mais dar comida na boca dele. Eles conversam sobre o casamento simulado, e a Sakurazaka fala que seria melhor se os dois fossem casal, já que ela estava nervosa na frente de outros homens que ela não conhecia. O Prota, no calor do momento, fala para ela ter mais autoconfiança e que ela é incrível. Depois o Prota se esconde e fica com vergonha, e ele volta a ficar na bad, pensando que depois que ela pegasse intimidade com o Tenjin, o relacionamento deles iria rolar, e ele iria perder a Sakurazaka.
Mais tarde, quando a Sakurazaka termina de lavar as louças, ela volta para o quarto do Proto, só que ele está dormindo. Ela fala que ficou muito feliz por Proto ter chamado ela pelo primeiro nome. Quando ela vai se despedir, ela quase o beija, mas ela desiste pensando que é errado, já que ela não era o par dele. Ela relembra as coisas do passado que não conseguiu falar para o Proto, e depois ela vai embora. Um pouco depois a Watanabe chega, e o Jiro fala que foi ela que chamou a Sakurazaka. Ela fala que sim, então o Proto fala que vai cooperar com a relação deles para subir para o Rank A e poderem trocar de par. Nos outros episódios a história vai se desenvolvendo e vai ficando cada vez mais interessante. E eu realmente recomendo que vocês assistam esse anime. E por favor, olhem a descrição para você ver todos os detalhes dele.